Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado. Finalmente, nós iniciamos aqui esse trabalho de apresentação da matriz de tomada de decisão em relação ao Covid e iniciamos um estreitamento, né, das relações com os municípios para a tomada de decisão. Falávamos agora há pouco aqui com a nossa superintendente Carmen, né? Esta competência já é dos municípios, mas o que o Estado faz é oferecer uma ferramenta e propostas nesta ferramenta para que nós tenhamos padrões nas nossas decisões e possamos visualizar o cenário por região de saúde de como está a pandemia aqui no estado de Santa Catarina. Temos certeza que será uma reunião bastante proveitosa, esperamos que vocês nos façam muitas perguntas, talvez algumas a gente não saiba a resposta agora, dependa de fazer ajustes no que vamos apresentar, mas nós temos a proposta ao longo desta semana, de hoje até sexta-feira, de ouvir todas as regiões, ouvir FECAM, ouvir COSEMES, ouvir as nossas macro-regionais também, e a partir daí, então, na semana que vem, colocarmos à disposição a nossa matriz. É um momento importante, né, de uma ferramenta bastante trabalhada e que vai nos dar o subsídio para uma tomada de decisão, conhecendo as necessidades regionais em relação à questão da pandemia. Nós vamos apresentar agora para vocês um vídeo que o secretário André gravou para fazer a recepção da reunião. Ele não vai poder acompanhar todas presencialmente, pelos compromissos que tem, mas através do vídeo ele traz então aqui os cumprimentos da Secretaria de Estado. O vídeo, por favor. Tem que liberar meu áudio? Não tá. Sem som, pessoal, sem som. Publicou um decreto que compartilha as ações de enfrentamento da pandemia Covid-19 a partir de agora. Então, nós tivemos sucesso nesse enfrentamento, com os decretos e as orientações do Estado e também pela competência dos municípios. Está dando microfonia, pessoal. Ontem, dia 1º de junho, o Estado publicou um decreto que compartilha as ações de enfrentamento da pandemia Covid-19 a partir de agora. Até então, nós tivemos sucesso nesse enfrentamento, com os decretos e as orientações do Estado e também pela competência dos municípios e hospitais que estão dentro dessa rede de assistência de urgência. Nós conseguimos com isso um achatamento da curva e também tivemos tempo para estruturar serviços de saúde para esse melhor enfrentamento. Nesse período todo, a doença ela se disseminou de forma diferente no Estado. Algumas cidades e regiões mais acometidas do que outras. Então, é de fundamental importância que, a partir de agora, essas ações administrativas, de gestão de processos, sejam compartilhadas, porque é um momento mais complexo e o Estado entende, assim como os municípios também, que esse é o momento que nós precisamos compartilhar decisões. Há semanas, o Estado vem trabalhando em ferramentas com robustez científica, matemática, estatística, para que se possa definir a área de risco mais grave ou menos grave no Estado. Isso está sendo agora discutido já há alguns dias com todos, com a FECAM, COSEMES, Ministério Público e outros, para que se consiga entender o processo e se tenha também uma garantia, uma robustez maior na tomada de decisão.
Essa semana é uma semana que está sendo reservada para isso. Esse diálogo, essa construção em parceria é fundamental, porque o momento assim o exige. Eu espero que todos tenhamos uma boa semana de trabalho. Tenho certeza que no final deste processo sairemos mais forte, e reafirmo a necessidade de olharmos para as regiões de forma diferenciada, tomando atitudes que podem eventualmente trazer uma liberdade um pouco maior de ações da sociedade, mas em alguns casos, e talvez seja a grande maioria nesse momento, a gente precisa restringir algumas questões. O Estado permanece nessa discussão, o Estado é partícipe dessas decisões. Nós continuaremos criando normas técnicas, orientando, fazendo a regulação e estruturando serviços. E a partir de então, a partir dessa semana que vem, nós começamos a fazer essa gestão compartilhada da crise, que eu tenho certeza que vai trazer sucesso ao nosso Estado. Boa sorte a todos. Então, mais um aqui. Pode falar. Olá. Bom dia. Estou sendo ouvida? Sim. Está tudo certo? Bom, eu vou começar, vou tirar a máscara, peço desculpas aos comitentes aqui da sala. Vou apresentar agora um pouco, novamente, para algumas pessoas já assistiram parte dessa apresentação, mas como é que se dá a estruturação desse programa de descentralização e regionalização das ações de combate ao Covid, pensado aqui pela Secretaria de Estado da Saúde. Eu sou Maria Cristina, sou epidemiologista da equipe, da diretoria, e gostaria de reafirmar inicialmente aqui as palavras do doutor André, nosso secretário, da doutora Raquel, nossa superintendente, que esse momento de regionalização, além de ser compatível com a evolução das estratégias relacionadas à Covid, ela tem muito a ver com a dinâmica regional que o Estado de Santa Catarina tem. A gente vai ver logo uma imagem que deixa isso muito claro, mas nós sabemos que os municípios de cada uma das regiões, eles têm relações muito fortes entre si. A ideia desse programa é classificar essas regiões do Estado de Santa Catarina por níveis de risco e de ser bastante fácil interpretação, com indicadores que podem ser calculados e entendidos por todos os municípios e regiões. E ele tem a proposta de avaliar o cenário atualmente com vistas a reorganizar os serviços para os próximos dias, não a longo prazo, mas em curto prazo, e entender como é que se propaga, como é que o peso do Covid vai se dar naquelas regiões. Essa matriz avaliativa, essa avaliação, ela será útil para a organização dos serviços e para a tomada de decisão, principalmente no que diz respeito às maiores restrições, né? As menores restrições nós já praticamente estamos vivendo, mas quando é necessário maior restrição das atividades econômicas e do que diz respeito a promover o isolamento social, ela é bastante útil. E vai ser útil não só para a tomada de decisão em nível estadual, no que diz respeito a planejamento, organização de leitos, mas permitirá que as regiões entre si, que os municípios de uma região conversem entre si e tomem as decisões de forma regionalizada, não esquecendo a dinâmica entre os municípios que a compõem. E a ideia também é promover, dar orientações às atividades econômicas que estão localizadas nessas regiões, porque elas são fundamentais para a organização sistêmica desses locais. Essa matriz ela também consegue apontar a prioridade de atuação na área da saúde,
se é necessário a gente ampliar testagem, se são necessários ampliar leitos, enfim, ela consegue dar um cenário mínimo de prioridade de atuação. E a propagação do contágio do Covid nas regiões com base na hierarquia urbana foi uma das justificativas utilizadas para dividir o estado em regiões. Então, logo mais eu vou mostrar essa ferramenta, como ela é incluída no programa e como ela vai estar disponível para análise local também. Bom, o programa ele vai estar estruturado num site. Esse é uma foto, o site ainda está em construção, mas ele vai estar estruturado num link apoio à decisão dentro do site do coronavírus. E o primeiro link se chama Gestão da Saúde, que trará a avaliação do risco potencial regional. Essa avaliação de risco potencial regional, ela está estruturada em 4 dimensões, sendo a primeira, nós demos o nome dessas dimensões relacionadas à prioridade de atuação. Então, a primeira dimensão, isolamento social, ela mede a atividade dos casos e o potencial de espalhamento do Covid numa região. A segunda dimensão, nós chamamos de investigação, testagem e isolamento, mas ela tem a capacidade de medir a quantidade de casos e a capacidade das vigilâncias em captar esses casos na região. Vejam que não é no município, é na região. A dimensão reorganização de fluxos assistenciais, ela mede a sobrecarga que os casos de Covid na região estão dando nos serviços de saúde. E a última dimensão, chama ampliação de leitos, ela mede a gravidade dos casos de Covid na região estudada e na região referenciada. Esse é um quadro de como é que essas dimensões estão organizadas e os seus indicadores. Então, os indicadores, eles são pelo menos 2 em cada uma das dimensões. Isso se dá pela necessidade de adicionar ou de potencializar um indicador-chave com outros indicadores e também minimiza o erro que esteja possivelmente encontrado em cada um deles. Então, cada um deles tem o peso de 1/8 na organização, no número final dessas regiões, mas eles podem e devem ser analisados individualmente também. Então, vou usar como exemplo esse primeiro indicador, que é o indicador de atividade. Nesse indicador, nós fazemos uma razão entre o número de casos ativos numa região pelo número de casos recuperados, multiplicados pelo RT, que é a chance de o quanto um caso transmite para outro, né? Que esse número é calculado a partir de um estudo epidemiológico realizado aqui por uma equipe de inteligência de dados que não está dentro da Secretaria de Estado da Saúde, mas que calcula isso para nível estadual e passa a calcular para níveis regionais quando possível. Então, esses dados, eles vêm do Boa Vista, que é o sistema que é um BI, né, que é um Business Intelligence, que agrega os sistemas de informação oficiais do estado de Santa Catarina e vem desse modelo epidemiológico calculado. E ele tem, para esse indicador, nós temos parâmetros que nós chamamos de moderado, alto, grave e gravíssimo. E isso se repete para todos os indicadores e também para a dimensão, que está achurado em cinza ali, o valor da dimensão. Esse valor da dimensão é o que é calculado para o número final. Então, nós pegamos o valor dessa dimensão, substituímos o que está no moderado por 1, o que está no alto por 2, no grave por 3, no gravíssimo por 4 e fazemos uma média desses valores para dar a característica final da região, certo? Então, essa média entre os parâmetros das dimensões é denominado de risco potencial moderado, quando essa média é menor que 1, alto quando é de 1 a 2, grave de 2 a 3 e gravíssimo de 3 a 4. Essa é o resultado. Essa aqui é um exemplo, essa é a avaliação realizada em 26/5, né, terça-feira passada, e esse é como ficaram caracterizadas as regiões de saúde com a avaliação aplicada na semana passada. Hoje, novamente, nós vamos aplicar essas informações com as informações de hoje. Como vocês podem ter visto, algumas das informações de ocupação de leitos, as informações de casos ativos hoje, elas são mutáveis toda semana, então, por isso, há necessidade de reaplicar a avaliação todas as semanas e identificar os cenários todas as semanas.
Alô? Isso é importante para nós mantermos atualizadas as definições e organizarmos para a próxima semana como é que isso vai se dar. Logo ao final eu vou apresentar o protótipo dos sites, ele está ali o link e daqui a pouco nós poderemos ver. Cada combinação, cada um dos níveis, ele tem um conjunto de orientações que vai ser disponibilizado tanto em nível para a sociedade em geral, para o setor privado, para a gestão pública e para a gestão da saúde. E essas orientações dadas por esses níveis, elas vão crescendo de acordo com o nível de risco potencial relacionado ao Covid, vai aumentando em cada uma das regiões. Ele é mais restritivo no que diz respeito ao isolamento social e mais amplo no que diz respeito às necessidades de ações em saúde no nível gravíssimo, por exemplo. Nós não temos nenhuma região em nível moderado, mas nós podemos considerar as regiões em nível moderado como o novo normal, o normal estabelecido durante a pandemia no mundo, na verdade. Depois? Agora? Eu vou fazer uma pausa para a Daina colocar o secretário Amândio para dar Cris, nós mudamos. O Amândio está numa conversa agora. Você termina a apresentação, eu ligo a ele e ele entra, ok? Ah, tá bom, então. Tudo bem. Então, vamos continuar. Interpretação. Essa matriz, esse cálculo de risco, ele é realizado pelas regiões de saúde. Então, os municípios e estabelecimentos que estão localizados nessas regiões devem levar em consideração essa classificação para se organizarem, para darem andamento às suas orientações relacionadas ao Covid. No entanto, é necessário entender, cada um dos municípios, entender o perfil local dentro da sua região. Então, é comum que os municípios tenham classificações e tenham relações diferentes entre a região. A matriz, ela diz como é o risco da região. Para isso, nós vamos disponibilizar dados que facilitem e que orientem as gestões locais para orientar a decisão em nível municipal, mas não esquecendo da complexidade regional e da necessidade de que as ações tenham consonância principalmente dentro da mesma região. O que nós temos como algumas limitações relacionadas à matriz, considerando que a matriz ela é calculada para nível regional e ela utiliza dados em nível estadual, esses dados eles têm limitações inerentes a eles, não só relacionados à Covid, mas qualquer informação relacionadas a qualquer agravo tem algum atraso, o nível estadual tem algum atraso em relação aos níveis municipais, dado que a transmissão é realizada, não é realizada automaticamente, ou a informação não é inserida no momento que ela acontece, então há alguma divergência do nível estadual para os níveis locais. No entanto, de horas, né? Divergência de dados. Às vezes o município diz que tem um número de casos e nós temos um outro número de casos. Há uma divergência inerente a esses casos. No entanto, essa divergência ela não impossibilita essa avaliação, dado que essa avaliação ela compara as regiões e essas divergências elas são comuns a todas as regiões. Então, esse provável atraso ou algum problema de sistema de informação que possa haver. Recentemente nós tivemos um problema com o ESUS, por exemplo, que é um sistema nacional que nós utilizamos e que ele represou a informação de 2 dias e quando veio, a informação veio do acumulado de 2 dias. Então esses problemas, eles são inerentes ao sistema de informação e a como eles se organizam. Então, no entanto, esse não é um problema que impossibilita essa avaliação, porque esses fatos acontecem para todas as regiões. Então, nós estamos cientes de que isso pode acontecer e estamos trabalhando para que isso não seja um problema que impossibilite a avaliação.
essa homogeneidade entre as regiões, do que diz respeito aos problemas relacionados ao sistema de informação, ele também se reflete aos problemas relacionados a passos anteriores, como a testagem, por exemplo, a qualidade do teste, que nós temos testes que são falsos negativos, outros que são falsos positivos, enfim, aos problemas relacionados à testagem. Esses problemas também são comuns a todas as regiões. Então, esses problemas que são comuns a todas as regiões, eles não interferem nessa classificação de risco, porque a ideia é comparar as regiões e quando o problema é comum, esse não é um problema a ser considerado. Esse indicador que colore a região no risco potencial, ele é um indicador sintético, né? Então, ele sintetiza várias dimensões. E por isso, essa combinação minimiza o erro que cada um indicador possa dar. Então, algumas preocupações como alguns locais ampliaram o número de testes e por isso tem mais casos. Essa combinação de indicadores, ele tende a minimizar o peso de um só na classificação de risco local. E quando houver necessidade, a ideia da reavaliação semanal é que nós possamos, sim, identificar uma ou outra medida que não esteja contemplando a realidade e ir modificando caso sejam necessárias. E mais importante do que todo esse cálculo, a ideia inicial é que nós possamos intervir nas ações, intervir na contenção da pandemia nos locais e melhorar a condição das regiões, e está diretamente ligada à intervenção no local e nos indicadores utilizados. Então, veja, se a primeira dimensão, isolamento social, que nós chamamos, ela tem um alto peso na classificação da região. Como é que nós vamos melhorar essa dimensão? Como essa dimensão está relacionada à atividade e dispersão de casos, qualquer ação que permita conter o avanço da doença vai impactar nesse indicador. Então, ações que permitam diminuir o número de casos vão impactar nessa dimensão e, consequentemente, impactar no cálculo do indicador sintético que dá origem à classificação da região. Na segunda dimensão, que nós chamamos de investigação, testagem e isolamento, nós falamos de incidência e sensibilidade da vigilância. Então, qualquer medida que amplie a sensibilidade da vigilância, seja por testagem, por busca ativa de casos, por rastreamento de contatos, vão minimizar o peso desse indicador no risco da região e, portanto, possibilitam melhorar a classificação da região. Na dimensão de reorganização de fluxos assistenciais, ela mede a ocupação de leitos clínicos potencializada, multiplicada pela velocidade de avanço, que considera a história natural da transmissão do vírus na região, que tem essa característica exponencial. Então, quando há uma ocupação de leitos clínicos, ele é reflexo de uma proporção de casos graves esperado para a doença. Então, quando há novas formas de triagem, novas formas de atenção aos leitos clínicos ou vocacionar algum outro hospital, alguma clínica para atenção de casos de Covid em nível clínico, esse indicador automaticamente vai ser melhorado e a classificação da região também. E no último indicador, que ele tem essa característica de identificar os leitos clínicos pela letalidade, e o que ele mais pode nos dizer a gravidade da ocorrência da doença no território. Então, nós precisamos identificar se a alta ocupação está relacionada à baixa disponibilidade de leitos clínicos e, dessa forma, intervir para aumentar a disponibilidade de leitos clínicos, ou se está relacionada à população que está sendo atingida, que são populações que potencialmente desenvolvem quadros mais graves, como população mais idosa, por exemplo, e agir na contenção do espalhamento do coronavírus nessas populações também é uma outra forma de melhorar essa dimensão e, consequentemente, melhorar a classificação da região.
para entender melhor como é que se caracteriza a dinâmica da população nas regiões e nos municípios, em especial nos municípios, outras ferramentas vão estar disponíveis. A primeira delas chama-se Dinâmica da Propagação, que ela é esse mapa que aparece, que demonstra a dinâmica de propagação. Não, por algum motivo, o GIF, a imagem não está se modificando aqui, mas nós vamos passar para vocês depois atualizado, ele vai estar apresentado atualizado, mas é que ele vai dar ideia de como é que acontece a propagação dos casos em cada uma das regiões. Isso vai orientar as regiões a entender quais são os municípios que estão com mais risco ou risco iminente de casos e de ampliação do número de casos pela mobilidade natural das pessoas dentro dessas regiões. Outra plataforma que vai estar disponível chama-se Plataforma Multiescalar Territorial, e essa plataforma ela proporciona os locais a entenderem os seus municípios comparando com outros municípios da região e outras regiões, outros estados e até outros países. Eu vou abrir aqui o link rapidamente para ver se a gente consegue navegar um pouquinho nessa plataforma. Eles ainda são links temporários e de teste, mas eles estarão disponíveis logo para que todo mundo possa utilizar. Então, o link cola no Google Chrome para ver se vai. Eu vou... Videosenha, né? Videosenha, mas é porque eu preciso compartilhar. Eu tenho aqui, velho. Só um pouquinho que eu vou compartilhar a nova tela com vocês. Só um pouquinho. Ainda não? Não deu, não deu. Bom, pedi, mas não deu certo. Bom, essa apresentação vai estar disponível para vocês. Nós vamos circular com vocês a apresentação. Os links que estão ainda de forma temporária. Oi? Tenta, quem sabe, finalizar essa apresentação, esse compartilhamento da tela do slide, e daí faz novamente com a tela que você quer. Tá, joia. Eu vou tentar. Isso. Então, bom, esse é uma das plataformas que vai estar disponível. E essa é uma série de documentos que vão ser disponibilizadas também com recomendações sanitárias específicas para adaptação de zoológicos, de praças, de futebol, por exemplo, eventos da drive-in e outras atividades que começam a ser liberadas a sua atividade, elas começam a funcionar. Então, nós também vamos compartilhar esses documentos para orientar não só as atividades econômicas, mas também os municípios quanto à sua regulamentação. Finalizando aqui, eu vou compartilhar um pouquinho da tela, da outra tela, e nós vamos abrir para perguntas logo em seguida. Vamos responder as perguntas que são mais relacionadas à matriz e depois a gente conversa um pouco mais. As superintendentes, os superintendentes estão aqui para ajudar a responder outras questões. Não. Pode abrir para pergunta já, enquanto a gente faz. Então pode falar. Deu? Acho que deu. Tem uma pergunta? Não, mostra aí. Ah, tá mostrando? Essa é a plataforma de multiescalar que faz análise de território. Então, ela apresenta os casos, informações de casos atuais,
por município, quantidade de casos, óbitos, casos confirmados, total de recuperados, com gráficos, exames positivos, média de liberação, no nível municipal também de casos e óbitos, por exemplo, e permite que esses dados seja feito downloads e possam ser usados para análise local, né? Que cada município e cada região possa analisar de acordo com a sua preferência. Fala do período todo, dos últimos 7 dias e dos últimos 14 dias, por exemplo. Em uma outra aba lateral fala sobre as incidências, então levando em consideração também a população do município, não só o número de casos, por estado e por município, por estado do Brasil, por município de Santa Catarina, e permite também comparar municípios e estados. Por exemplo, aqui nós temos uma comparação do Rio de Janeiro com Santa Catarina, mas a gente pode adicionar outros estados na comparação, que nós adicionamos aqui o Amapá, por exemplo, que adiciona a comparação. Isso também serve para os municípios, como padrão tem Florianópolis e Joinville, mas vocês podem fazer a combinação dos municípios da região, por exemplo, para identificar qual é o perfil de casos dos municípios, qual é o perfil de andamento de casos por município da sua região. Então, essa plataforma ela é interativa, cada gestor local, regional vai poder analisar com a combinação que bem entender, né, que achar que é necessário nesse momento. Então, aqui temos série de casos nos estados que eu comparei, e nos municípios que eu também comparei. E também é possível analisar a dispersão do território, que também é bem importante no que diz respeito às análises das regiões, ver quais são os municípios com maior risco e com maiores regiões relacionadas à taxa de incidência e análises multivariadas. Então, na verdade, essas plataformas elas vão estar disponíveis e vai de cada uma das regiões como vai querer analisar, como acha que vai ser adequado a combinação de municípios e regiões a serem analisadas. Vou pegar a primeira pergunta aqui. De aplicação. Foi sugerido um caso prático ser aplicado. Na verdade, nós não fizemos a análise que nós temos disponível, a análise realizada na semana passada. Então, de forma prática, vou mostrar como é que está construído o site e como é que ele vai ficar. Ele ainda não está pronto, mas esse é o status da região em 26/5. Quando a região clicar na sua região, aqui embaixo vai aparecer a informação relacionada à região e às dimensões analisadas. Vejam que na dimensão que eu escolhi ali, na região que eu escolhi a região Nordeste, na região que eu escolhi, os indicadores por dimensão vão ser apresentados para essa região. Então, tem peso 4 na média a dimensão de investigação, testagem e isolamento e a de ampliação de leitos. Então, provavelmente os leitos de UTI estão com uma ocupação bastante alta, com casos graves registrados, e é necessária ampliação de testagem para melhorar esses indicadores, por exemplo. E aqui embaixo, as recomendações, orientações específicas para a sociedade, para o setor privado e para a gestão da saúde, elas são disponibilizadas a partir daquela classificação. Então, ele foi classificado como vermelho, essas orientações são relacionadas ao vermelho. Ao vermelho, então, como é que deve se organizar a vigilância epidemiológica, como é que deve se organizar os hospitais, como deve se organizar a atenção básica, a vigilância sanitária. É assim que vai se apresentar essa ferramenta de orientações. Isso.
Essa informação que nós temos é do dia 26, né, da semana passada. Então, toda terça-feira à noite, né, nós fechamos os dados na terça-feira e quarta-feira ele é atualizado, esse mapa que vai ficar disponível. Então, amanhã nós vamos ter o status das regiões atualizadas para essa semana. Toda semana isso vai acontecer, uma vez por semana. Uma outra pergunta Existe algum estudo proposta de percentual de testagem segura nos municípios? Então, esse percentual de testagem segura, a orientação que nós temos do setor público é que se orientem, que se testem os sintomáticos, profissionais de saúde de acordo com as notas técnicas da vigilância epidemiológica. Essas orientações de testagem disseminadas sem levar em consideração a definição de caso suspeito, que é dada pela vigilância epidemiológica, elas são fruto de estudos de prevalência sorológica ou prevalência de circulação viral. Então, testar o município, testar pessoas assintomáticas, testar pessoas que não estão dentro das definições adotadas para testagem, elas são frutos de um estudo epidemiológico e precisam ser analisadas com profundidade. Alguns estudos acontecem no Brasil, tem um estudo grande orientado pela Universidade de Pelotas, mas não há um percentual de população segura a ser testada. Isso não é uma informação que o mundo tenha para disponibilizar. Testando 5% do município, você pode ter uma proporção de pessoas doentes. Isso não existe esse número. Você pode fazer um estudo de prevalência, calcular uma amostragem, uma representatividade espacial no município, aplicar testes e ter o perfil daquela semana. E na próxima semana vai ter que aplicar tudo de novo, com a mesma representatividade, com a mesma representatividade espacial e numérica de pessoas, para identificar quantas pessoas podem estar doentes no seu município. Isso não é recomendado do ponto de vista de testagem de casos e de vigilância epidemiológica. Se o município tiver a intenção de fazer um estudo de prevalência de Covid no seu território, aí o município, enfim, pode comprar testes para fazer isso, pode implementar esse estudo, mas não existe essa informação dada do ponto de vista da Secretaria de Saúde. Teremos perdas maiores ou menores nas convenções. Anteriormente era 50% do isolamento e outro percentual para os demais protocolos padronizados de coleta de testagens e recuperados serão apresentados pela CSU. Bem em voz alta, Eu acho que agora podia abrir para a pessoa fazer pergunta e ela já respondeu. Pode tirar a tela ali, fica mais... Pode ser... Se ela tiver compartilhar, a pessoa fala, bem? Isso é melhor. Isso é melhor. Fica muito informal, assim, muito... No olho, muito distante. Olho no olho, mas... Cris? Oi, vocês estão me vendo? Ainda com a tela. E se vocês me permitirem, o Amândio está entrando, então vamos rapidamente ouvi-lo e depois vocês continuam, ok? Pode ser? Consegue ver ele ali? Tira a tela para ele, a gente ver. Pronto. Muito bem. Vamos ver, o Amândio já entrou. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia, é verdade. Estou com dificuldade no meu som aqui, só um minutinho, tá? Tá bem tranquilo o som conosco. Tem que entrar de novo, peraí. Tudo certo. Estamos ouvindo. Bom dia. Acho que não está escutando. Você tem que chegar a responder. Já deve voltar. E a gente parou, né? Acho que ele não abriu o áudio, mas... O Amândio não está escutando. Vem cá. Bom dia, Bom dia. tudo bem? Sim, ouvindo. Tudo certo. Então, rapidamente,
nós estamos encaixando a fala do Amândio para um recado à região. Não foi possível no início da reunião por outros compromissos que ele estava tocando. Só então mencionar que nos últimos dias, já no sábado, houve uma boa conversa entre o Amândio e os prefeitos das grandes cidades e os presidentes de associações de municípios. No final do dia, especialmente ontem, houve uma boa conexão entre a dimensão política, o anúncio do decreto e as conversas técnicas. Temos que registrar que foi bem positivo os alinhamentos. E agora, então, em consideração à abertura do Amândio, eu gostaria que ele deixasse a sua mensagem e também indicasse para nós a importância dessa semana, que é substancial para a gente fixar os referentes. Amândio. Oi, Rui, bom dia. Muito obrigado. Desculpem aí, eu tive que adiar um pouquinho a minha entrada aqui. Tá? Eu primeiro quero parabenizá-los todos, né, vocês, por esse trabalho que vem sendo desenvolvido pelo nosso grupo do COIS, aí, o pessoal da saúde, parabenizá-los pelo grande trabalho que vocês têm feito, né? Eu, inclusive, estou devendo uma visita física aí, não quero atrapalhá-los, mas tenho sempre que possível reconhecido o trabalho e a desenvoltura que vocês estão tendo. Eu acho que Santa Catarina deve muito a vocês, tá? Os números, os resultados que nós estamos tendo se deve muito ao excelente trabalho dessa equipe, que trabalha diuturnamente para cuidar da vida das pessoas, e para nós é um grande orgulho. Também ao Rui, a todo o pessoal da FECAM, os prefeitos, por essa participação na construção, não só da ferramenta, né, mas de políticas públicas que possam minimizar os problemas que nós estamos todos vivendo juntos. Eventualmente nós podemos ter algum tipo de divergência de pensamento e tal, mas o intuito, tanto dos prefeitos quanto do Estado, que é uma coisa só, é de acertar, é de melhorar, é de caminhar para que a gente possa vencer e no mais breve possível, dentro das condições, normas técnicas, dentro das condições que são estabelecidas pelo nosso pessoal científico, que a gente consiga voltar à normalidade e minimizar os impactos na vida das pessoas. Acho que isso é muito importante. Rui, a construção dessa ferramenta, a calibragem dela, ela é muito importante, ela é imprescindível no sucesso desse processo todo, né? Então, eu gostaria de dizer a todos vocês que nós ainda temos uma semana pela frente para fazer esses ajustes, essa calibragem, e que essa ferramenta seja também um balizador para tomada de decisões, especialmente para municípios que não tenham as suas ferramentas ou que tenham dificuldade a criação de um grupo de trabalho que seja pautado em cima das normas e também das questões de saúde locais e regionais. Eu creio que a FECAM, junto com a nossa equipe, junto com esse nível de conhecimento dos profissionais que aí estão envolvidos, com certeza chegarão a um denominador comum no sentido de fazer com que essa ferramenta possa efetivamente ajudar na tomada de decisão de todos os senhores. Para nós isso é importante, para os municípios isso é importante, e creio que nós estamos caminhando na direção certa. Temos tempo ainda, temos boas cabeças, e a gente conta como Estado de Santa Catarina e, obviamente, com os municípios dentro desse alinhamento, para que até na segunda-feira da semana que vem chegamos todos a um bom termo e dessa forma a gente esteja seguro também para auxiliá-los naquilo que for possível, embasado na calibragem dessa ferramenta aí. Não sei se eu posso ajudar em mais alguma coisa, Rui. Eu vou perguntar se algum prefeito da região de Blumenau quer se manifestar em consideração aos prefeitos, Amândio, e aí eu acho que a gente avança. Bom dia, prefeito Hércio, não sei, me perdoem os outros colegas, né, tenho esse defeito de querer falar bastante. Eu coloquei antes, primeiro, que bom que estamos conseguindo conversar mais, é um problema que atinge a todos nós, e quanto mais unidos nós estivermos, melhor. E às vezes nós não conseguimos perceber isso, né? Cada um quer salvar o mundo da sua maneira. Eu coloquei, e nós, na nossa região do Vale do Itajaí, do Médio Vale, eu falo talvez dessa, né? Nós temos Blumenau, que tem o maior número de casos, mas nós estamos vivendo uma situação, graças a Deus, muito tranquila.
Nós temos, e aí eu vou citar o caso de Pomerode. Nós tivemos 21 casos confirmados. Eu acredito que tem, com certeza, assim como todos os municípios, nós tenhamos mais casos assintomáticos. Mas convenhamos, se eu estou com o coronavírus, não sinto nada, não tenho nada, beleza, eu estou com ele, mas qual é o problema? É eu contaminar outras pessoas. E qual é o problema das pessoas contaminadas? São aquelas que precisam de hospital, e pode ser que talvez esteja errado nisso, o grande objetivo que nós temos é não criarmos um colapso, não termos um colapso hospitalar. E volto a dizer, felizmente, nós estamos numa situação tranquila. Os 21 casos de Pomerode, nenhum, graças a Deus novamente, precisou de cuidado especial. Nem hospital não precisou. E aí, por isso que eu perguntei, como é que se chega a esses dados? Se nós estamos vivendo essa situação tranquila. Blumenau, eu estive até conversando com o prefeito de Blumenau no sábado. Blumenau estavam, se eu não me engano, 5 pessoas em UTI e 5 em internação hospitalar não UTI, normal. Ou seja, nós estamos extremamente tranquilos, mas se nós formos seguir aquela tabela de recomendação, nós deveríamos, e entendo que seria a partir de semana que vem, nós deveríamos fechar, se continuar esses números, fechar o comércio de rua, fechar tudo. E aí a minha pergunta, por que seria interessante nós termos um caso prático? Nós não somos da área, mas nós somos cobrados. Como se chegou no questão de isolamento social ao índice tal? Pegar a região do Médio Vale do Itajaí, tem isso e aquilo, dividido por isso e aquilo, deu isso, vezes isso, deu isso. Porque qual é um problema que nós temos? E isso é muito forte no setor público. Os dados, eles são reais ou não? Eu estou fornecendo, estou fazendo a alimentação correta ou não? E aí eu novamente coloco, dos 21 que nós temos em Pomerode, todos eles estão recuperados. Nós não temos mais nenhum caso que poderíamos dizer que está agora nessa situação. Será que a informação que o Estado tem, ela considera isso? Será que isso chegou? Então, por essa razão que eu diria, e aí concluindo, seria bom se nós pudéssemos, e talvez até tenhamos alguém na Anvi que já saiba como nós vamos chegar, como eu chego ao 4, como eu chego ao 3 no índice final, para nós podermos entender e, eventualmente, nós corrigirmos. Porque, graças também à cultura do nosso povo, nós se dizem, é assim, nós vamos fazer assim. Mas eu defendo que é muito melhor nós conquistarmos e fazermos com que as pessoas não façam por obrigação, mas sim que elas façam sabendo, não, esse é o melhor caminho. Então, só queria colocar isso, porque eu me assusto. Já falei isso na nossa reunião da sexta-feira passada dos prefeitos. Se a nossa região, nós estamos num estado grave, eu imagino que não tem... o gravíssimo para São Paulo, o gravíssimo para Rio de Janeiro, para Manaus é pouco. Ou seja, não existe medição para isso lá, se nós estamos a um passo do gravíssimo. Obrigado. Já respondeu, posso responder? Respondo já. Olá. Estão me ouvindo? É porque boa parte da sua fala nós perdemos, porque deu uma coisa errada aqui, travou, né? O vídeo travou e nós não conseguimos lhe ouvir, mas algumas coisas eu vou aproveitar a sua fala para considerar sobre o nível de risco. Quando você diz que... Cris. Oi, Cris. Vamos fazer assim, eu estou vendo que o prefeito Mário também quer se manifestar, então vamos ouvir o prefeito Mário, você responde aos dois, até para liberar depois o Douglas, desculpe, o Amândio, desculpe, que atendeu um pedido meu de entrar aqui na sala e eu estou atormentando a vida dele toda manhã, tá bom? Prefeito Mário. Então, bom dia, Rui, bom dia, Amândio, bom dia, a equipe do COIS, bom dia a toda a equipe que está nos acompanhando aqui. Eu quero fazer duas falas aqui com base nessa perspectiva. A primeira delas
a discussão que eu fiz a pergunta, inclusive, no chat, né? O decreto do Estado, as declarações do governo na coletiva de ontem e do secretário Amandio, em reunião com os prefeitos no último sábado, vão no sentido de que os municípios terão autonomia para tomar decisões e a plataforma será apenas consulta? Isso é uma pergunta, né? Gostaria de saber se isso é mesmo ou se as minhas decisões terão que se submeter à matriz de risco. Essa é a segunda pergunta. E a terceira, na realidade, é uma constatação aqui. Já falei isso para o Amandio, falei isso no sábado, já falei isso na reunião da Anvi também. O que está acontecendo com essa plataforma, na minha opinião, o próprio governo do Estado está se contradizendo. Tá? Porque o governo do Estado solta um decreto liberando uma série de ações e na plataforma, me corrija se eu estou errado, nós temos 13 ou 12 ou 13, várias regiões do Estado aí, numa situação moderada, numa situação alto, risco alto, grave e gravíssimo. O que isso significa? O Estado liberou comércio, liberou shoppings, está liberando transporte coletivo e na plataforma está dizendo fecha tudo. Então, não tem sentido essa discussão. Então, para que nós estamos recebendo uma plataforma que está contradizendo o próprio governo do Estado? Se é para nós repassarmos a informação, Amandio, com todo o respeito que eu tenho por você, tenho dito isso, tenho respeito pelo governador, mas eu não consigo conceber essa discussão. Se o governo do Estado vai, solta um decreto, libera várias e várias ações, dá data para abertura, e agora nós, se o governo até que decidiu, agora ele repassou, não, eu estou liberando, mas é os prefeitos que decidem. Decidem com base no quê? Com a plataforma que o COI está discutindo, que vai trazer as previsões lá do que pode e não pode. Com base nisso, hoje, eu sou obrigado, segunda-feira, no dia 8, fechar o comércio na cidade de Blumenau, fechar os shoppings, fechar toda uma série de ações e não rodar o transporte coletivo. Não tem sentido, Amandio, com todo respeito. E aqui, Rui, eu não concordo com a sua fala de que houve toda essa condição, eu tenho falado com alguns prefeitos, de que isso foi tão fácil assim nesse modelo de transição. Eu tenho dúvidas em relação a isso, quero discutir isso mais a fundo. Eu entendo a equipe, acho que a Secretaria de Estado da Saúde tem feito um bom trabalho, mas nós precisamos aprofundar esse debate em relação a essa questão. Essa é a minha posição em relação a isso. Então, eu só quero entender se essa é a visão clara do governo do Estado, né? Porque não é a fala que eu entendi sua Amandio no último sábado. Então, é essa perspectiva. E se o governo está repassando uma plataforma que fecha tudo, então ele não deveria ter feito um decreto que dá datas para as coisas abrirem. Então, deveria ter dito, olha, a partir disso não tem data, quem vai definir é os prefeitos. Você gera uma expectativa na população, você gera uma fala para a população, a imprensa pega a data e não pega o artigo 9º desse decreto. E aí entra uma discussão muito complexa em relação a esse debate que nós vamos fazer, de secretarias municipais com secretarias estaduais, com quais que não é esse o objetivo. Ou nós nos unimos, ou nós vamos começar a nos separar. Eu acho que essa é a discussão que ninguém quer. Ok, obrigado, prefeito. Amandio, está claro que ele tem que sair, está claro que o debate técnico continua, mas as suas considerações? Eu quero só deixar claro o seguinte, assim, ó, a questão da plataforma, ela sequer é mencionada no decreto como uma ferramenta que seja de necessidade de utilização. Existem municípios e municípios que têm as suas plataformas, que têm as suas bases científicas, certo? E que a tomada de decisão será de acordo com aquilo que eles entendem que seja melhor. Não existe, prefeito Mário, e em razão da circunstância, eu entendo também, nesse momento, né, uma questão nem de liberação e nem de fechamento. O que a gente precisa compreender é que esse decreto ele acaba colocando algumas datas no sentido de perspectiva, que podem inclusive ser em algum momento revistas, o trabalho técnico e científico da plataforma, especialmente para atender municípios que não têm a menor condição de ter uma plataforma ou de um embasamento que possa os orientar de forma técnica, e fundamentalmente dizer que a plataforma, nem mesmo o governo, vai fazer essa interferência no município, porque não seria justo. Eu falei isso sábado e estou falando a mesma coisa aqui agora. Ela não é nem restritiva nem liberativa. Ela é no sentido de fazer com que o município ou aquela região tenha condições de tomar a sua decisão baseado naquilo que os números, sejam do município ou de uma orientação da plataforma, sejam apontados.
Nós temos, obviamente, que um processo de comunicação que precisa ser melhorado. E repito, eu tenho convicção de que todas as questões técnicas e os ajustes que precisam ser feitos, ajustes finos, a gente faz no decorrer dessa semana, de forma conjunta, de forma de grupo de trabalho, como nós estamos fazendo aqui hoje, para que a gente minimize os percalços da comunicação e tenha, de fato, a responsabilidade de quem vai tomar a decisão com toda a segurança, sem nenhum interesse do governo de querer fazer indução ou de que obrigatoriamente tem que se usar essa plataforma. Nós queremos fazer com que, junto com os senhores, que essa plataforma seja calibrada, melhor aproveitada e que seja segura. Nós não queremos que os prefeitos tenham que, na semana que vem, sair por aí fechando, não é esse o nosso objetivo. Tá? Me coloco à disposição de novo, Rui, senhoras e senhores, se precisar mais um dia da semana a gente conversar de novo, eu estou à disposição. Amandio, eu tenho uma proposta em relação a essa tua fala. Eu entendi a tua fala. Eu queria só fazer o seguinte, então. Talvez o decreto do governador, nessa linha de aperfeiçoamento, ele pode trazer a seguinte informação bem clara, bem explícita nele, o seguinte, que esse decreto não se coloca essa plataforma como obrigatoriedade para municípios ou regiões que tenham suas próprias plataformas de avaliação de risco. Se o decreto trouxer isso com gênero, número e grau, nos dá autonomia aqui como Anvi, nos dá autonomia aqui como prefeitura, discutir essa ação. Deixa isso claro no decreto. Então, Perfeito. Isso nos dá a condição de podermos trabalhar. Eu acho que é uma sugestão. Como nós temos contatos, depois o Rui pode até me passar isso aí, eu vou trabalhar internamente aqui para ver como é que essa situação fica. Eu acho que é passível de discussão e esse grupo está aqui para isso mesmo, tá, Mário? Agradeço a sugestão. Então, vamos combinar assim, Amandio e Mário. Depois das 7 reuniões, a gente faz mais um ajuntamento político com os prefeitos, ok? A Raquel quer falar antes do Amandio sair. Seu Rui. Vamos lá, Raquel. Vamos lá. Bom dia, secretário Amandio, prefeitos, bom dia a todos. A plataforma é uma ferramenta que o Estado está oferecendo e também uma ferramenta de transparência. Ela estará disponível com acesso ao Ministério Público e à população, de modo geral, para conhecimento do grau de risco da sua região. Municípios podem ter as suas ferramentas e em nenhum momento o Estado está interferindo nisso, mas as regiões não têm. E não é possível a gente olhar isoladamente o município sem olhar a região, até porque, infelizmente, naquele mapa que nós temos ali uma movimentação, não foi possível mostrar, nós temos demonstrado pela questão de territorialidade que municípios que concentram serviços de saúde, economia, são referências regionais ou capitais regionais, como nós chamamos, eles têm uma influência muito grande também na propagação. Então, as medidas que tomam influenciam muito regionalmente. O que nós colocamos, senhor prefeito Blumenau, são sugestões, né, de medidas a serem tomadas. Em nenhum momento elas estão sendo de obrigação, mas o Estado, de modo nenhum, pode se omitir de colocar as medidas a serem tomadas, até porque, até onde a gente tem de referências internacionais, porque o conhecimento do Covid está sendo construído à medida que a pandemia se desenvolve, mas uma coisa que já é consenso é que medidas não farmacológicas, elas têm muito mais resultado no achatamento da curva do que aquilo que ainda nós não temos nem medicação nem vacina específica. Que medidas são essas? Uso de máscara obrigatório, distanciamento entre pessoas, o isolamento social à medida em que se faça necessário. O que a gente oferece é uma ferramenta que mostra a temperatura, digamos assim, da propagação do vírus. Ela é dinâmica, né? Nós nos sentimos na obrigação de colocar uma série de protocolos, que nós estamos chamando de diretrizes, como sugestões de medidas a serem tomadas. Os estados que nos serviram de referência, como São Paulo e Minas Gerais, que adotaram ferramentas similares, também adotaram protocolos e recomendações. Sempre falando no sentido de recomendações. Se o município tem ferramentas próprias, tem equipe capacitada o suficiente para a tomada de decisão, ele certamente tomará as suas decisões com conhecimento do seu território.
O governo de estado reconhece que ninguém mais do que o próprio gestor municipal para conhecer o seu território. Mas esta ferramenta está disponível e nós insistimos que uma decisão individual ela tem impacto na região, ela deva ser olhada regionalmente e as medidas sejam tomadas do modo de consenso. Tudo que colocamos ali são recomendações com base no conhecimento epidemiológico, de que medidas não farmacológicas são extremamente eficazes, o mundo prova isso, e à medida que flexibiliza, muitas vezes tem que regredir. Agora há pouco eu soube que a Coreia do Sul retornou às aulas e está regredindo porque houve um aumento exponencial dos casos. Mas, assim, é um material ofertado, muito bem elaborado, que pode ser dinâmico, deve ser, vai melhorar, vai ser contemplar as sugestões que os senhores derem, mas será disponível não somente aos municípios, mas à sociedade de modo geral, para que ela também tome as suas precauções. A gente espera contribuir, sabendo que medidas muitas vezes decididas aqui no nível central, elas não contemplam totalmente a realidade de cada município. Para isso, o discernimento da gestão municipal. Raquel, muito obrigado. Você foi muito esclarecedora, tá? Muito obrigado. A gente pode mais um prefeito ou o secretário? Eu preciso sair porque o governador está me esperando. Eu lamento, eu gostaria muito, mas realmente eu tenho que sair. Eu tinha combinado com o Rui isso já, tá? Muito obrigado, viu? Tenha um bom dia a todos. Obrigada, secretário. O prefeito Jonas, ele é o presidente também da AMAV. Gostaria de fazer uma pergunta. Prefeito Jonas? Bom dia a todos. Não, assim, eu estou acompanhando, ouvi a conversa do prefeito Mário, todos, ao final, estão na sala. A minha pergunta é no sentido, porque essa ferramenta está sendo feita, nível de região, acompanhada pelo Ministério Público, certo? E o que vai acontecer na minha visão? Eu acho que tem que ser feita alguma coisa. Aí o Ministério Público vai acompanhar, essa ferramenta vai ser disponível e nós vamos ser cobrados do Ministério Público, podemos quase que ter certeza disso, o senhor Rui pode me ajudar nesse sentido, que uma região, vou falar aqui na região do Alto Vale, aqui da MAV, por exemplo, a gente vai na ferramenta lá, vai dizer, nossa região aqui só pode isso, isso e aquilo, tá? Não pode abrir isso, não pode abrir aquilo, tudo bem. Se nós tomarmos uma decisão diferente, o Ministério Público estiver acompanhando, olha, como é que vão liberar, vamos supor lá, vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo, transporte coletivo. Vamos liberar o transporte coletivo se a região de vocês ainda não pode. Então, é isso que é a minha preocupação. Nós temos que cuidar. Eu vi que a senhora que antecedeu ali, acho que colocou bem, foi muito bem colocada as palavras dela, no sentido que é uma ferramenta para orientar. Mas também tem lá atrás o Ministério Público está acompanhando. Daqui a pouco vem uma recomendação, ver se nós estamos atendendo aquela proposta. Não, essa é a minha pergunta, Luiz. Tu pode me ajudar nesse sentido aí, alguma coisa nesse sentido, ou eu estou equivocado? Prefeito Jonas e demais prefeitos e lideranças, nós estamos desde a semana passada com essa preocupação de fundo, que é o grande debate se a ferramenta recomenda, se ela determina, se ela exige, se ela sugere, em que medida se aplica, inclusive em que medida a própria região atingida participa do momento de aferimento. O que o prefeito Mário e outros colocam é verdade. É que o balizamento, por exemplo, no estado grave, há medidas muito duras posicionadas pela sugestão que a ferramenta estabelece. Agora, especificamente sobre o Ministério Público, eu acho que até o Dr. Douglas está na sala, eu acho que o prefeito Jonas tem razão, a gente precisa cuidar disso, porque como cada promotor tem a sua condição de estabelecer na região, no município, nós temos que ter muito controle e temos insistido nisso, inclusive especialmente no sábado, esse foi um dos pontos de debate. Mas eu queria perguntar se o Dr. Douglas, aliás, eu vou testemunhar antes que na semana passada, no debate técnico, o Dr. Douglas foi uma das pessoas mais preocupadas em esclarecer, como promotor, a posição de como é que nós vamos usar a ferramenta. Então, testemunhar por essa cuidade, ele está aqui acompanhando muito intensamente todo esse processo. Eu queria perguntar se o Douglas gostaria de se manifestar sobre essa manifestação do prefeito. Bom dia, Rui. Obrigado pelo espaço para falar um pouquinho a respeito disso. Bom dia a todos e todas.
Eu sou coordenador do Centro de Apoio dos Direitos Humanos aqui do Ministério Público de Santa Catarina e nós temos acompanhado essa discussão e essa construção da matriz como interlocutores aqui do Ministério Público, né? Evidentemente que a elaboração técnica fica a cargo do COIS, e quero parabenizar a doutora Maria Cristina e toda a equipe da Vigilância Epidemiológica pelo trabalho e pela consistência da construção dessa ferramenta, mas a nossa preocupação tem sido desde o início e continua sendo que as tomadas de decisão, sejam elas quais forem, tenham suporte técnico e científico na definição, né? Nós vivemos uma fase de incertezas no meio dessa epidemia, em que apenas um aprimoramento do conhecimento técnico e a evolução dele, quanto maior for a análise de dados e o suporte técnico para a tomada de decisão, menor vai ser a nossa chance de equívoco, né? A chance de erro que pode gerar a perda de vidas e o agravo de saúde das pessoas. Então, a nossa insistência tem sido sempre nesse sentido, né? Seja a tomada de decisão por parte do Estado, seja agora a tomada de decisão por parte da região ou dos municípios, que ela tenha respaldo técnico e científico. A matriz é uma ferramenta importante que foi construída e que vem sendo debatida ao longo dos últimos dias. Mas, evidentemente, que ela depende da aplicação e das outras ferramentas que o Estado vem disponibilizando, né? Nós estamos acompanhando esse processo e pensamos que essa ferramenta qualifica, sim, o processo de tomada de decisão, mas, de fato, ela precisa... É preciso qualificar ou organizar também qual vai ser o passo seguinte, né? A ferramenta ela não resolve, digamos assim, ou ela não determina exatamente como isso vai ser operacionalizado. Ela faz uma análise com base em critérios bastante consistentes e a operacionalização disso depois é o que tem nos preocupado. Como vai funcionar isso? Vai ser deliberação da CIR? Vai ser deliberação conjunta Estado e municípios? Nós entendemos que a responsabilidade continua sendo compartilhada tanto pela construção do conhecimento quanto pela implementação das medidas entre Estado e municípios, né? E o que nos preocupa é a segurança nesse processo, ou a maior segurança possível dentro desse processo de tomada de decisão. Cada promotor vai acompanhar isso, evidentemente tem independência funcional, tem a sua forma de atuar perante as regiões e os municípios, mas nós aqui, enquanto centro de apoio, temos orientado justamente a isso, que dialogue com as regiões, com os municípios, para buscar conhecer qual é o suporte técnico, quais são os estudos que estão sendo desenvolvidos pelo município que amparam qualquer tipo de tomada de decisão, seja no sentido indicado pela matriz, seja em sentido diverso, e que assumam, então, a responsabilidade por essa tomada de decisão, desde que fundamentada tecnicamente, né? Essa tem sido a nossa preocupação desde então. E agora, nesse processo de regionalização, o que nós estamos questionando e gostaríamos que isso ficasse previamente estabelecido entre o Estado e os municípios, de como vai se dar esse passo seguinte, né? Isso vai ser por meio da CIR, vai ser por meio de decreto, de portaria, de que forma a operacionalização dessa matriz de avaliação de risco ou desses estudos técnicos vai acontecer, né? Então, o papel do Ministério Público é acompanhar e reconhecer que a responsabilidade por esse processo é das autoridades sanitárias, seja estadual, seja municipal. E é isso que nós temos procurado estabelecer aqui enquanto administração, e mantendo um contato muito próximo e direto com os promotores de justiça de cada região. Eu peço aqui, até para a continuidade da fala do Dr. Douglas, o Alexandre, presidente do COSEMS, por favor. Alexandre, se aproxima. Olá, bom dia a todos, estão me ouvindo? Bom dia, prefeitos, prefeitas, Dr. Douglas, colegas do Ministério Público que estejam presentes, colegas secretários e secretárias municipais de saúde, a toda a equipe da SESC que está aqui conosco. Nós, como o Dr. Douglas bem falou, a gente já vem discutindo isso, né, numa equipe multidisciplinar e trabalhando essa ferramenta, a FECAM, a COSEMS, toda a equipe do COIS, da doutora Maria Cristina. E nós entendemos aqui, talvez, uma sugestão de encaminhamento, porque nós já também estamos aí com
mais de 1h30 de reunião, um pouco mais de 1 hora de reunião. A sugestão nossa do COIS, falando em nome do COSEMES e da FECAM, nós já tínhamos discutido isso. FECAM, Rui, quando eu digo, é a Maria Cristina, tá? Maria Regina. Maria Regina, desculpa. Não confunde as Marias. A ideia é que a gente, pensando que essa ferramenta da matriz do risco sanitário, ela faz um recorte regional, né, nas 16 regiões de saúde. Pensando e considerando a importância que os prefeitos têm dessa tomada de decisão, né, e a fala do governador do estado nesse sentido também, de secretária Mandio. Pensando que nós estamos numa crise sanitária e o recorte ele é regional, então nós poderíamos, talvez, a sugestão que a gente dá é que essa segunda fase após a determinação do risco sanitário da região, com relação às recomendações, elas fossem impactuadas no âmbito da CIR, com os gestores municipais de saúde da região, com os prefeitos também e também com a participação do Estado. Nesse sentido, nós teríamos aí a parte solidária, estados e municípios, pactuando aquela situação do risco sanitário da região, com a presença de todos os prefeitos e o olhar técnico através dos gestores de saúde. Então, eu acho que essa é a nossa posição aqui enquanto COIS, de sugestão de encaminhamento para esse tipo de posição. Vou passar para mais um prefeito e depois a gente continua com as perguntas ali no chat, que tem mais algumas. A prefeita Simone, de Doutor Pedrinho, pediu a palavra. Oi, gente, bom dia para todo mundo. Prefeita, se tiver mais alguém com a conexão aí, teria que desligar o áudio, senão vai dar microfonia no seu. Agora ficou melhor? Sim. Ok, bom dia para todo mundo. Bom, eu venho aqui, Dr. Douglas, e todos que estão nos ouvindo, como uma prefeita de uma cidade menor da nossa região, que é Anvil, os 14 municípios, e a minha preocupação vem na mesma fala que o prefeito de José Batê comentou, da MAVE, a questão do Ministério Público. Se nós analisarmos, Dr. Pedrinho, nós não temos nenhum caso, tivemos agora recentemente 4 casos suspeitos. Na verdade, já foi feito os exames iniciais, foram descartados, nós vamos fazer a contraprova. E na sexta-feira, nos assustou que o governo do estado colocou que o Dr. Pedrinho estava com 12 casos. Isso foi uma comoção da população, nós tivemos sérios problemas de comunicação e a nossa credibilidade de informação, ela ficou meio que balançada, porque como o estado fala que tem 12 municípios e está escondendo informação. Então, uma das coisas que a gente pede também é que o governo tenha bastante cuidado na questão das informações. Nós entramos em contato com o governo, foi feita uma errata e foi explicado. Só que sempre dá um transtorno muito grande, como eu falo, a questão da credibilidade. E outra minha fala que sempre tive é a questão da comunicação. Eu acho que a nossa maior dificuldade é conseguir comunicar. Só que, diante disso, eu quero dizer para o governo do estado, para o pessoal que está representando o governo, que o recado foi dado e as pessoas de fora do comando das prefeituras se entendeu que a responsabilidade é total dos prefeitos. Então, o governador se isentou de uma responsabilidade que ele vinha assumindo até então e passou toda essa responsabilidade para os prefeitos. Aí a minha pergunta, doutor Pedrinho, sem nenhum caso, eu faço parte do grupo de risco grave, que nós estamos aí como região. Como que o Ministério Público vai olhar para as ações do município, que a gente vai ter que enfrentar, estando junto com os outros municípios que têm realmente maior dificuldade? Como a pessoa aqui colocou do COSEMES, nós somos todos uma região. E a minha outra preocupação, a minha fala inicial, para todos que me conhecem, dentro da Anvi, eu sempre pedi e acho que como nós temos o inimigo em comum, as decisões têm que ser juntas, unidos. E nós temos uma dificuldade, não sei quantas outras associações, mas na nossa, que os prefeitos não estão em comum acordo, não estão juntos em todas as falas. E isso é muito difícil, o prefeito tomar decisões
próximas, que são municípios próximos, com decisões totalmente diferentes. Eu acho que nós temos, assim, urgente que alinhar as falas, e como agora as nossas agendas externas, elas praticamente não existem, elas estão mais internamente, eu não entendo por que todos os prefeitos não participam nessas chamadas que são feitas para que a gente realmente chegue a uma forma mais correta de a gente conseguir achar soluções. Afinal, o problema é de todos nós. Seria nesse sentido a minha fala. Muito obrigada. Gostaria de fazer um comentário bem rápido, senhora prefeita. Voltando a insistir, a ferramenta, ela faz a visualização da região de saúde. Por isso, o encaminhamento para que seja tratado como um tema de saúde, do modo que o secretário Alexandre colocou, passe por uma homologação da CIB, onde todos os participantes estejam de acordo, né? A homologação da CIB. No entanto, haverá peculiaridades de municípios dentro do recorte regional. Eu volto a insistir que esta peculiaridade será tratada no âmbito do município. Creio que é o mesmo entendimento do Ministério Público, né? Mas nós não podemos perder de vista que os municípios não estão com as fronteiras fechadas entre si. A vida continua, é dinâmica, né? Há relações de trabalho, há relações de prestação de serviço, enfim, uma série de coisas que isso tem que ser considerado na propagação do vírus também. Então, há decisões que unicamente a senhora tomará para o seu município, mas que a região vai ter outras características, né? E na tomada da decisão que o prefeito fará, ele certamente se balizará nas informações que a sua equipe de vigilância epidemiológica produzirá. Eu gostaria de ouvir o Dr. Douglas também sobre isso. Não. Bom, eu vou insistir que não se tem uma fórmula clara de qual é o melhor processo. A importância é de que ele esteja previamente estabelecido e as decisões sejam tomadas com base técnica e científica. Um dos fatores que influencia muito nesse processo é o suporte hospitalar. Isso já foi destacado aqui pelos prefeitos que falaram. Não me recordo exatamente quem mencionou isso, mas o suporte hospitalar é um dos fatores importantes nessa discussão. E a gente sabe que o atendimento de saúde é organizado de forma regionalizada. Os municípios pequenos precisam avaliar conforme a realidade da região, por isso que eu insisto e que nós temos insistido em se ter uma forma clara, uma instância clara de tomada de decisão regionalizada após esse primeiro processo que é de avaliação pela matriz de risco, com base na matriz de risco. Eventualmente a região vai poder decidir como gerir essas diferenças entre os municípios, regionalmente, né? Hoje nós temos um processo em que as decisões foram tomadas de forma estadualizada, sem considerar peculiaridades sequer da região. Nós vamos passar para um nível mais detalhado de análise, que vai considerar cada uma das regiões. E aí a região precisa avaliar a possibilidade, com segurança e com suporte técnico, de tomar decisões também em relação a cada município, né? Mas eu insisto, essa tomada de decisão é técnica, é da autoridade sanitária, e o que o Ministério Público tem buscado acompanhar é o cumprimento da 13979, né, a lei federal que regulamenta a adoção dessas medidas de quarentena, de isolamento e de distanciamento social, e que claramente exige que cada medida seja tomada com base em suporte técnico e científico. É essa análise de legalidade que o Ministério Público tem procurado fazer. Então, esse respaldo, essa justificativa é que nós temos acompanhado. É claro que a decisão, né, qual é o melhor caminho a ser seguido no enfrentamento à epidemia, depende de um conhecimento técnico que não é jurídico, e aí é responsabilidade de fato da autoridade sanitária. A gente pode voltar ao chat, que tem perguntas lá, e depois a gente retorna aqui Oi? Posso só comentar na preocupação de todos, né? É claro que nesse momento de pandemia e os riscos e as incertezas, elas cercam todos, né?
mas a gente tem uma preocupação também nessa discussão, é que os eventuais fechamentos afetam inclusive outras áreas de saúde que são de maior obrigação dos municípios, que é a atenção básica. Então, quando a gente limita transporte, por exemplo, isso vai tornando, porque existem outras filas que sempre existiram na saúde, que estão relacionadas a outros cuidados da atenção básica dos municípios. Então, é claro que é importante controlar regionalmente a propagação do Covid, mas essa gradativa retomada que tem acontecido também tem ajudado a retomar os serviços de atenção básica, que são, de fato, a maior parcela de atenção dos municípios, né? E muitas vezes a gente tem esse olhar muito focado no Covid e que os leitos, por exemplo, que vão ficar disponíveis sem ocupação no serviço público, vão fazer falta lá na frente. Estamos na virada do ano eleitoral, vão faltar recursos na saúde depois, e essa única discussão envolvendo prefeitos muito focado sempre só no Covid, então essa evolução realmente ela precisa avançar, assim como o Cosens manifestou talvez essa discussão regional, mas há uma preocupação muito séria com os demais atendimentos de atenção básica que os municípios estão com muita dificuldade de fazer, com esse foco muito fechado em cima do Covid, né? Então, a gente tem ouvido isso das regiões. Eu acho que isso é importante ser considerado também nesse debate mais ampliado. Daina, pode falar. Sim, pode falar, Cosens aí. Tá, só para... Eu não sou Cosens, eu sou CES. Não, o login do Cosens. Aí eu passo a bola para vocês. Muito bem. Carmen, a Superintendência e Planejamento da Secretaria. A atenção primária está ligada à Superintendência e Planejamento dentro da Secretaria de Estado. E quando a gente ouviu a fala aqui agora, a última, a gente ficou bastante preocupado, porque não houve em nenhum momento orientação, nem do Ministério da Saúde, nem do Estado, nem do COSEMS, nem do COIS, para fechar a unidade básica de saúde. Pelo contrário, existe uma orientação, inclusive de fluxo separado, de acesso separado, para que a gente mantivesse os atendimentos, uma orientação de atendimento, inclusive remoto, quando houvesse possibilidade, orientando como a equipe deveria trabalhar, porque não é só Covid que tem no território, isso a gente sempre falou, uma preocupação bastante grande da equipe do Estado de montar um comitê de apoio aos municípios para orientar também essas ações durante a pandemia no cuidado com as demais doenças. Então, essa fala de que as unidades básicas de saúde estão fechadas, isso é um problema, porque as unidades continuam recebendo recursos, existe uma cobrança de que esse atendimento tenha que acontecer e a gente precisa conversar sobre isso, porque não pode a população chegar numa unidade básica e não ter acesso nesse momento, onde a unidade básica é a primeira porta, porque alguns atendimentos vão para o hospital, alguns vão para a UTI, mas a grande parte dos atendimentos, eles são ligados à atenção primária e eles vão ficar em casa. Então, realmente, se a unidade básica está fechada, nós temos um problema. E nós precisamos conversar de como que nós vamos trabalhar isso na região de saúde, então, que está informando esse contexto. Podemos passar ali para o chat? A Maria... Odai, só uma perguntinha para o Dr. Douglas. Sim, prefeito Janas. Dr. Douglas, só queria te fazer uma pergunta, de repente, se eu estiver equivocado, o senhor me corrige. Mas assim, a nível de região, né? Foi falado a nível de regionalização. Por exemplo, aqui na região, vou supor que a minha região aqui do Alto Vale, um promotor público acompanhará isso individualmente, assim, na nossa região. A gente vai ter a nossa plataforma e tal. Vai ter um promotor público que pode nos ajudar a orientar na região, ou é cada um na sua, por exemplo, o município, lá onde tem o fórum promotor daquela localidade, ou um promotor da região será designado para fazer esse acompanhamento, de repente, nessa conversa, para a gente, de repente, tirar alguma dúvida nesse sentido. O senhor podia me ajudar nisso aí, se tem alguma colocação, o que o senhor me diria? Bom, prefeito, nós temos um princípio constitucional que é o do promotor natural. Então, nós não podemos designar ou alterar as competências ou atribuições das promotorias de justiça. O que nós estamos procurando organizar é as promotorias de justiça da região também atuando de forma coordenada, regionalizada, para acompanhar a situação e manter uniformidade na forma de atuação. Então, nós estamos criando grupos de atuação regional, né, com os promotores que têm atribuição na região,
com o objetivo de que eles possam dialogar e coordenar também as ações do Ministério Público no enfrentamento da epidemia e no diálogo com os municípios. Mas para cada comarca, o promotor que vai dialogar diretamente com o município é o promotor daquela respectiva comarca, né, que tem atribuição na cidadania. Obrigado, doutor. Palavra aí, então, para a saúde, Secretaria de Saúde, para continuar com as perguntas. Eu tenho uma série, eu anotei uma série de perguntas aqui, espero que não tenha esquecido nenhuma delas. Em primeiro lugar, gostaria de falar da transparência. A ideia dessa ferramenta ser simples e de fácil cálculo é que todo mundo possa ter acesso. As definições adotadas para calcular os riscos, elas vão ser todas claras e os dados estão disponíveis, então as regiões e o município pode ficar à vontade no que diz respeito a entender os dados e replicar a informação. Sim, esses dados que nós utilizamos são dados oficiais que estão em nível estadual. Então, também é uma ferramenta que busca aprimorar os dados informados pelos municípios, porque eles são passivos mesmo, tal como a Cici acabou de dizer no chat, que nós não vamos buscar informações de nenhum lugar, a gente precisa ser informado, a informação vem do município pela notificação ou pela testagem. Uma outra pergunta veio relacionada aos pesos adotados para cada uma das dimensões. Atualmente, nós adotamos o peso igual para cada uma das dimensões. São 4 dimensões, elas têm o peso de 0,25 para cada uma, de 25% cada uma delas. Nós fizemos alguns testes modificando os pesos dos leitos e tal como ela sugere. No entanto, a gente tem que pensar que quando há um alarme na ocupação de leitos de UTI e na letalidade, muitas das coisas que deveriam ter sido feitas anteriormente, elas já não fizeram. A gente tem como principal medida de contenção as não farmacológicas, como bem nós já conversamos aqui hoje, que é o isolamento social, a restrição de contato, uso de máscara por toda a população. Essas medidas são as mais eficazes no espalhamento dos casos de Covid e consequentemente, na gravidade, porque a gente entende a história natural da doença, diz que um percentual de casos vai evoluir com gravidade e que vai necessitar de UTI. Então, quanto mais casos nós tivermos, mais casos precisarão de UTI. Então, não é bom nós vermos que uma região está numa situação grave quando nós tivermos superlotação de UTI. Aí nós já não temos mais o que fazer. Isso também é reflexo do comportamento exponencial da transmissão, que um caso transmite para 2, cada um desses transmite para mais 2 e cada um desses transmite para mais 2, e quando a gente enxerga a superlotação, a gente já não tem mais o que fazer porque os casos já estão em quantidade que nós não conseguimos abarcar o nosso sistema de saúde. Mas, estou falando tudo isso para justificar o peso igual para cada uma das dimensões, mas nada impede que nós aperfeiçoemos a ferramenta, que toda semana a ideia é que nós coletamos os dados novamente e classificamos novamente as regiões, e durante esse processo a gente vai aperfeiçoando a ferramenta assim, entendendo que uma ou outra coisa é importante ser medida com maior peso, ou uma informação que nós tenhamos incluída em outra fonte, ela mais adequada. Então a gente vai aperfeiçoando toda semana o que nós temos de ferramenta. Gostaria de frisar mais uma vez, já foi conversada bastante nessa reunião, que essa ferramenta ela é de âmbito regional e ela oferece respaldo técnico regional. Cada um dos municípios tem a sua especificidade e ela não tem esse alcance de esclarecer a situação municipal no âmbito da região. Então, é muito importante que cada um dos municípios busque respaldo técnico para embasar suas decisões, não só se espelhe nas orientações que estão lá postas por essa ferramenta, mas que busque tomar as decisões baseada em outras questões também, não esquecendo das questões regionais que envolvem os fluxos de pessoas e a organização dos serviços de saúde.
gostaria também de frisar que, além dessa característica exponencial da transmissão, nós não estamos numa situação confortável, né? Quando a gente olha na televisão, vê outros estados brasileiros em situações mais difíceis, parece que nós estamos numa situação confortável. No entanto, a gente está tendo crescimento de casos, que nós devemos chegar a 10 mil casos em poucos dias, nós estamos tendo um número de óbitos registrados maiores que nas semanas anteriores. Então, por mais que pareça que nós não estamos numa calamidade, quando a gente compara com outros locais do país, nós não estamos melhorando a situação, não. Nós estamos piorando a situação em relação ao Covid. Eu queria fazer um comentário, deixa eu ficar mais aqui à frente, vocês entenderem. Não, vou ficar aqui. Tem uma colocação aqui da Simone Nunes, dizendo que o Estado errou feio, que nunca tiveram um caso, quanto mais 12. Nós temos alguns problemas no sistema de informação, que não é do Estado, é um sistema nacional, quando se dá entrada a um caso. Por muitas vezes, nós temos como endereço de domicílio o endereço do Cartão Nacional de Saúde, e muitas vezes a pessoa tirou o cartão no município A e reside no município B, ok? Aí até a reclamação para a gente poder correr. Outras vezes, o familiar que acompanha não dá o endereço correto. Então, nós temos várias formas de entrada da informação que podem incorrer em erros, mas o importante é que a gente reconheça e faça esta correção. Nós tivemos uma demora de alguns dias aí do SUS-VE para que os dados subissem e viessem ao conhecimento do Estado. Então, nós estávamos dando informação de municípios que estavam com número de casos menor do que realmente havia, por conta de sistemas. Então, assim, a todos, nós entramos nessa pandemia com os mesmos problemas que tínhamos até 31 de dezembro de 2019. Sistemas de informação que recebem informação de 5.600 municípios, 27 estados, que não conversam entre si. O Estado, ao mesmo tempo que trabalha tecnicamente a pandemia, ele está construindo ferramentas como o BI Boa Vista para podermos fazer a gestão dos dados. Nós admitimos uma falha de 0,5% nesses dados. Se você colocar no contexto, ele não é pequeno, mas não tem a possibilidade de não errar, infelizmente. Pedimos desculpa ao município que demos a informação e no momento depois seguinte tivemos que corrigir, mas isso ainda vai acontecer por conta da forma como entra, da forma como o endereço é passado, as várias erros que podem acontecer na entrada do dado. Uma vez o dado entrado, a única coisa que nós podemos fazer é tirar as duplicidades, porque isso também ocorre. Muitas vezes o município dá entrada de 2 casos e o sistema lê 4. Até que a gente identifique os erros, pode levar algumas horas ou até um dia. Então, assim, não somente fica ruim para o município, ter que dar a explicação à sua população, como o Estado também não se sente bem nem confortável em ter que fazer essas correções, mas elas têm que ser feitas, porque os erros existem. Gostaria... bom dia a todos. Flávio Vitória, do NIETA, Núcleo de Inovação e Inteligência Analítica da Defesa Civil, e trabalhando em parceria com a Secretaria da Saúde. 2 tópicos importantes, né? Essa questão do município não ter casos e, portanto, não vai ter casos. Isso foi uma razão pela qual o NIETA iniciou, em março já, estudos a respeito da propagação do vírus, das causas de propagação do vírus. Muita gente dizia que nós estávamos naquela época com 30% dos municípios com casos só. Então, muita gente dizia que os municípios que não têm casos não terão casos. Isso, a gente fez uma investigação profunda junto com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e aí aplicando uma metodologia bastante inovadora em termos de percepção quais as razões pela qual o vírus se propaga. E nós concluímos que em Santa Catarina a hierarquia das redes urbanas, a hierarquia das cidades é o eixo principal pelo qual o vírus se propaga, porque as cidades têm relações entre elas, tem uma hierarquia, cidades de nível superior, de nível inferior na hierarquia,
e chegando desde a capital A, que é Florianópolis, até os centros locais, que são os municípios que foram citados aqui, são municípios com menos de 10 mil habitantes. Né? Naquela época nós tínhamos 30% dos casos, de municípios com casos. Hoje nós temos 73% dos municípios com casos, 73%. E aqueles municípios que ainda não têm, são aqueles de hierarquia, na hierarquia dos municípios, das cidades, são municípios com hierarquia inferior, lá embaixo. É uma questão de tempo esses casos chegarem a esses municípios. E uma questão importante é a seguinte, os municípios têm relações chaves interferindo uns sobre os outros, relações de fluxo de pessoas, de recursos, de dinheiro, de comércio, e essas relações, assim como o contato entre as pessoas propaga o vírus, também entre as cidades acontece a mesma coisa. Isso que a gente mostrou no trabalho científico. E então, para contextualizar a questão dos municípios maiores e dos municípios menores, há na territorialidade uma questão chamada corresponsabilidade territorial. Então, os municípios com maior hierarquia na rede têm uma responsabilidade em relação aos municípios de menor hierarquia. Portanto, essa questão do município não ter ainda o caso não foi, a gente mostrou isso, não é razão para não se tomar medidas. Pelo contrário, às vezes o município que não teve ainda, ele está envolvido com um risco elevado, por exemplo, o município de entorno que tem uma dinâmica grande e que a qualquer momento pode ocorrer, pela dinâmica do vírus, uma propagação, ocorrências e uma intensificação exponencial no entorno, transbordamento, né, e no próprio município. Portanto, não nos iludamos com relação a não termos casos. Isso foi provado desde o início. Temos 30% de casos, hoje nós temos 73% dos casos. Hoje, 78 municípios de Santa Catarina, municípios de hierarquia menor, ainda não tem casos. Mas é uma questão de... A gente torceria sempre para que isso não acontecesse, né? Mas técnico-cientificamente a gente pode afirmar que todos os municípios vão ter infelizmente, contato e vão ter essa influência da territorialidade e, portanto, nós temos que ser precavidos e agir preventivamente em relação a essas questões, inclusive atuando como o programa coloca, uma atuação regional, uma visão de corresponsabilidade territorial e da região, para que a gente haja coerentemente e não leve mais risco, ao contrário, que a gente passe a controlar a propagação desse vírus. Maria Cristina, se quiser continuar com as perguntas. Bom, as que eu tinha anotado aqui, eu já respondi, não sei se ficou alguma sem resposta. Se alguém quiser se manifestar. Se alguém quiser se manifestar, fica à vontade. Tem o Simão, ele é da CIR. Deixa eu ver de onde que é. CIR Alto Vale, se ele quiser se manifestar. Bom dia. Bom dia, doutor Douglas. Bom dia, o Alexandre. Bom dia a toda a equipe da SES, da FECAM. Uma sugestão que eu sou secretário do município de Dona Ema, município pequeno aqui da nossa região do Alto Vale, Itajaí. Após a gente ter tantas discussões e foi melhorando aos poucos, né, essa matriz, de repente, como uma sugestão, né, eu acho para as demais CIR, se fosse montar, de repente, uma equipe, né, de enfrentamento, uma comissão por região, por regional, para depois ser discutido, né, na parte técnica, montar uma equipe técnica, né, a CIR, né, o consórcio regional que pertence tipo à gerência que representa o Estado, junto com a vigilância sanitária, em cada CIR, de repente fazer uma comissão dessa, né, de enfrentamento, onde se faz toda a avaliação dos dados, se compila os dados por região, faz, quando for tomar alguma decisão em nível região, se faz uma vídeo, né, com todos os prefeitos, com todos os secretários daquela região, se discute daí o assunto em si, para dali ser tomadas decisões. Eu acho que se cabe uma discussão a respeito de uma forma de montar uma comissão por região, para ser discutido e compilar esses dados por região. Essa seria a minha pergunta, se teria como, o que os demais põem de sugestões, se é possível ou não fazer dessa forma para ter um trabalho lá na frente mais certo, mais objetivo nas discussões por regiões, para também ali ser tomadas as decisões cabíveis técnicas, né, dentro do critério técnico. Era isso a minha
questão se poderia estar sendo feito isso. A região tem a Comissão Intergestores Regionais, Nada impede de vocês terem alguma organização a mais para analisar esses dados que a matriz vai disponibilizar. Isso é uma questão de organização regional, nós respeitaremos sem dúvida nenhuma. Pergunto se tem mais alguém que queira fazer uma pergunta, a gente já está avançando bastante na hora. Se tiverem mais sugestões a fazer, caso a gente não tenha contemplado e nem conseguido ouvir a todos, por favor, nos encaminhem. O encaminhamento pode ser via representação da FECAM aqui no COS, ou do Conselho de Secretários Municipais, que está permanentemente conosco, para que a gente vá fazendo, contemplando, e na sexta-feira fazermos a última reunião, a gente possa fazer uma reunião mais restrita de ajustes, contemplando as sugestões que são possíveis de serem atendidas. Se tiver mais alguma pergunta, a gente está à disposição. Sim, o prefeito Hércio, em seguida o Rafael Danvi. Certo. Mais uma vez, parabéns, eu já falei antes, eu acho que é importante nós estarmos juntos, e penso que Santa Catarina deveria dar também mais esse exemplo para o nosso país, que só juntos nós vamos vencer, e deixando de lado as cores partidárias, o embate partidário. Eu tenho uma pergunta, talvez vocês poderiam me dizer assim, e eu penso que essas informações, na minha opinião, elas são perigosas quando nós colocamos. No decreto que foi publicado ontem, diz que até 2 de agosto de 2020 o ingresso do território catarinense de veículos está, beleza. E que também as aulas ficam suspensas até 2 de agosto. E que a partir de 5 de julho começa, quer dizer, os eventos esportivos da FESPORT estariam também bloqueados. Dá-se a entender que após isso poderiam ter igual até a questão de cinemas, teatros, shows, essas coisas todas. Qual é o critério que se tem para conseguir já mais ou menos dizer, até 2 de agosto eu não vou poder ter aula, até 5 de julho eu não vou poder ter esportes, depois pode ser que eu tenha. Qual é? Porque o ruim que se cria expectativa, e é a situação que nós estamos desde semana passada, quando se falou que iria se passar para os municípios poderem tomar a decisão, aí agora vão poder fazer, quando na verdade a questão de escolas, eu só estou colocando o que as pessoas esperam de nós. O Centro de Educação Infantil estão nos cobrando, ou já desde semana passada, se poderiam voltar, mas nós não temos essa permissão. Não estou cobrando, só estou colocando o que as pessoas acabam entendendo e esperam de nós uma decisão que nós, na verdade, não podemos dar. Então, 2 perguntas. Qual é o critério que se tem para dizer que até agosto não vai ter aula e que a partir de julho, teoricamente, nós poderíamos ter eventos esportivos e também vamos poder ter shows e teatros, zoológico, que são essas situações que às vezes as pessoas não conseguem entender. Como é que eu posso estar, de repente, num culto religioso, mas não posso estar num zoológico, onde é aberto, onde não existe o contato entre pessoas? Então, só essas questões que, se nós tivermos, às vezes, essas informações, nós podemos também passar. Informação é tudo. A questão das aulas da rede de ensino básico, que a proposta foi que reiniciasse em agosto, e o decreto sinaliza essa data, foi por considerar que já teríamos passado ali o auge do inverno. O retorno às aulas é uma das últimas atividades a serem liberadas, justamente porque tem mais contato entre pessoas e se pensou no ensino básico, porque as crianças já teriam uma compreensão melhor de algumas medidas que serão colocadas. Quanto ao ensino infantil, nem se cogita ainda, considerando a dificuldade de entendimento de crianças muito pequenas em relação ao isolamento. São questões mais amplas, que o cenário epidemiológico vai mostrando. Se sinalizou ali para julho a questão dos esportes, porque do mesmo modo que os prefeitos recebem muita pressão do setor produtivo para retornar, o Estado também recebe.
No primeiro momento, no decreto da quarentena, que foram mantidos serviços essenciais, começou a aparecer, tudo virou serviço essencial. E a gente compreende, depende do ponto de vista, né, de que é uma área de subsistência, que gera empregos, então tudo é essencial. Mas as demandas que estão surgindo em relação ao retorno às aulas ainda sinalizam para a Secretaria a questão, o quadro, o cenário epidemiológico do Estado, que ainda não é o momento. Nós nem entramos no inverno, ainda não é o momento. Uma data provável, né? O decreto sinaliza essa data, não quer dizer que se bater o martelo seria agosto, mas vai depender de como se comporta a curva de crescimento dos casos. As demais atividades também são sugestões de datas, elas colocam ali como sinalizadores, balizadores. Em algumas coisas, quando construímos o decreto, o Estado também entendeu que tem situações que ele vai ter que decidir de maneira global como Estado, né, como retorno da rede estadual de ensino, podendo o município ser mais restritivo se o cenário ali naquele momento disser que não. A mesma coisa a circulação dos coletivos urbanos. Nós vamos colocar para tudo propostas de regras, propostas, senhores, diretrizes, propostas, que pode ser uma base para a partir dali vocês aderirem ou colocarem regras próprias, né? Que pode ser decidido localmente, mas o transporte interestadual é o Estado que vai ter que decidir. O transporte internacional é o Estado que vai ter que decidir. Algumas questões não tem como nós delegarmos para a região ou município, pela abrangência da atividade. Mas eu digo ao senhor prefeito Hércio que tudo vai depender do cenário epidemiológico. O que nós todos mais desejamos, nós aqui do COIS, e qualquer cidadão brasileiro, catarinense, ou qualquer pessoa que habite esse planeta, é que a vida volte ao normal, né? Que nós tenhamos o direito de vir livre, né? Que as atividades possam funcionar plenamente, serviços públicos, privados, lazer, né? Que tudo volte ao normal. Mas a gente ainda não vislumbra esta volta plena à normalidade, né? Os cenários ainda não nos permitem dizer claramente quando será. Por isso a disponibilização da ferramenta, por isso a transparência que devemos dar a esta ferramenta, para que a sociedade também compreenda que o momento ainda é de gravidade e que cuidados nós vamos ter que tomar, né? Isso é algo que sempre deve ser compartilhado, porque, como eu falei bem no começo, nós não conhecemos as especificidades das relações dentro do município. Quem conhece são os senhores, né? Então, a ferramenta vai dar a visão regional, por conta da relação entre os municípios, e as decisões serão tomadas localmente. A gente recomenda bastante cuidado em olhar a questão das escolas, do ensino infantil, com muito cuidado, tal a questão da vulnerabilidade, da dificuldade de aplicar medidas de precaução. Mas a gente está aberto sempre ao diálogo, sempre a ouvi-los e considerar as propostas que tem. Executivo da Anvi. Bom dia a todos. Vou tentar ser mais breve, né, já pelo adiantado da hora, né? A gente já vem conversando, né, desde a outra semana. A gente apresentou, na realidade, algum material, né, para o pessoal, né, do COIS sobre uma análise que a gente já fez, assim que foi disponibilizado aqui na região. Tanto a CIR, consórcio, Prefeitura de Blumenau, que tem equipe também, já fez algumas manifestações. Nesse ponto que eu gostaria de estar colocando, se a gente, na realidade, precisa renovar essas colocações agora, como fazendo parte, né, do dia de hoje, a manifestação após a reunião de hoje, né, para estar colocando de novo, porque a gente tem questões desde dúvidas, como já foi mencionado, algumas vocês já responderam, né, e temos questões como sugestões, né, de incluir alguns índices a mais dentro da proposta. Então, se a gente faz isso formalmente mais uma vez agora, se fica aquilo já valendo, até porque eu acho que tem alguns outros pontos que a gente vai colocar de agora também da reunião que surgiu de hoje, principalmente após o decreto, né, essa diferenciação entre municípios menores dentro da mesma região. Então, a minha pergunta é nessa linha, né, que a gente viu vários pontos, né, que vocês já passamos para vocês, né, na realidade. Se a gente reafirma eles, coloca eles novamente para vocês, se já estariam valendo esses, e se a gente só faz isso para os novos.
Oi, Rafael. Pode enviar para a gente via FECAM ou COSEMS as sugestões, que são sempre muito bem-vindas, e hoje é um dia importante, porque hoje nós vamos rodar de novo a matriz, então se puderem ser implementadas, a gente já considera hoje. Seria bem bom. Por enquanto é isso. Tem um inscrito ali no chat para fala. Passa para o Rui. A gente pode ir encerrando, então vocês têm alguma consideração final? A orientação, então, é que demais perguntas possam ser enviadas para a gente, depois a gente responde, né? Via COIS também. Está aberto o microfone? Aberto, a gente pode lhe ouvir. Nós deixaremos a apresentação à disposição de vocês, ok? Assim que o site estiver concluído, antes dele estar divulgado publicamente, dia 8, a gente coloca à disposição também para que olhem. Pedimos, por favor, mandem contribuições através aqui da representação da FECAM ou do COSEMS, para que a gente possa analisar e ver o que é possível de ser contemplado, ok? E nós teremos essa semana para os ajustes necessários. Não que depois que esteja o site disponibilizado não possa ter ajuste, não é isso. Mas os principais, os mais estruturantes, importantes que sejam feitos agora, né? Muito obrigada a todos. Nós aqui, eu acho que não temos mais nada a colocar. Continuamos à disposição. O que não conseguimos responder aqui, eu estou pedindo para gravar as perguntas, para depois a gente dar o retorno a vocês. Muito obrigada a todos. Alexandre, alguma colocação? A gente pode encerrar? Daina, tem uma pergunta da Márcia no chat, que eu acho que é bem importante, porque o Conselho Estadual reúne várias categorias que representam o Estado, e eu acho que não ouvi, pelo menos, menção ao Conselho durante a construção ou avaliação da ferramenta. De repente, se o Estado fez contato. O Conselho faz parte do COIS, tem representação. E organizado do Consórcio de Saúde, lá de Blumenau. O Conselho Estadual de Saúde. Ele está perguntando a Márcia perguntou sobre o Conselho Estadual de Saúde, se o Conselho está acompanhando. O Conselho é membro do COIS. E nós temos, sim, reunião com o Conselho Estadual, inclusive temos prestação de contas, e nós vamos pedir pauta também para fazer uma apresentação. Mas o Conselho faz parte do COIS. Perfeito, então, gente. Obrigada. A gente aguarda, então, a apresentação, os slides. Se depois a Maria Cristina puder me passar, a gente vai disponibilizar. Se autorizar, disponibilizar no nosso site, tudo bem? Fazer uma matéria, alguma coisa assim, a gente disponibilizar no nosso site para ficar mais fácil, pode ser. Maria Cristina, você autoriza? Não, tá aí, doutora Raquel, pode responder, né? Raquel. A Maria Cristina não está aqui nesse momento, o que ela perguntou? A apresentação pode sim, mas será disponibilizada. A gente passará aqui para que compartilhe com todos que participaram. Perfeito, então. Então, a gente pode encerrar, então. Rui, tem alguma consideração a fazer? A gente já está encerrando. Não, rapidamente, então, só indicar aos prefeitos que, além das 7 reuniões, na indicação do Amândio, a gente faz, na sexta-feira, uma reunião de fechamento, ainda com metodologia a se posicionar, e é muito importante que todas as questões venham, além desta reunião, que a gente consiga ir formalizando, através da nossa equipe, do COSEMS, das regiões, o que nos preocupa, né? Tenho certeza que a gente vai chegar a uma equalização adequada, mas eu também queria desafiar a equipe da saúde. Eu sei que a predição, que a previsão, a indicação de tendência, ela é difícil, né? Mas 2 sugestões. Que na próxima reunião, os cenários que vocês desenham, eu sei que está tudo corrido, vocês estão fazendo um bom trabalho, mas que os cenários que vocês, de região ou de município que vocês colocarem, seja da região na qual está acontecendo a reunião.
e que a gente consiga, durante a semana, entender um pouco mais como é que está o comportamento, porque eu também tenho essa sensação de que a gente trata de começar a preparar o futuro das liberações, está preocupado em não fechar mais o sistema econômico, está preocupado em fazer segurança de saúde, mas eu pessoalmente sinto muita insegurança entre a previsão, a realidade e a aplicação de medidas. Nós vamos ter que achar um ponto de encontro nisso, em favor da segurança das pessoas, né? E também que compreendam o nosso papel aqui, quando eu falo que há uma integração em evolução, eu estou elogiando a dimensão onde a gente reconhece que há maior conversa, maior disposição, predisposição, esforço de integração. Isso não quer dizer que a gente não tenha restas, não tenha ajustes a fazer, muitas dúvidas, mas sempre elogiar o bom processo de que quando 100 pessoas estão conversando tecnicamente neste nível que estamos, isso é muito produtivo. Cada um com a sua responsabilidade, cada um com a sua posição, e a nossa que é difícil. Ontem, quando a gente anuncia um decreto, boa parte dos prefeitos acompanha, outros reclamam, outros não querem regionalização, outros querem uma liberação 100%, são muito poucos, mas isso não é possível. Nós precisamos compreender sempre que a nossa posição de representação ela é para garantir uma boa aplicação, o que não é fácil, mas nós também precisamos partir de um preceito onde há sim normas sanitárias federais, há sim uma competência da autoridade sanitária estadual. Nós não queremos autonomia absoluta porque nós não devemos tê-la, porque há uma emanação necessária da autoridade estadual por competência. Nós queremos muito na política compor, estabelecer, criar segurança e estabelecer condições de enfrentar aquilo que ainda vem pela frente e saibamos todos, né? Agora já estamos numa fase, por isso que eu desafio também a equipe da saúde a falar um pouco mais dos cenários, mas eu percebo que ontem vivemos intensas notícias de contaminação em regiões diferentes, em agrupamentos cada vez mais adensados, né? Então, acho que a gente precisa também, nas próximas reuniões, falar um pouco do cenário, como é que ele se move, né? Porque nós temos uma realidade onde a gente se prepara para o futuro, mas o momento atual também exige muita preocupação. Então, muito obrigado, foi uma excelente reunião, onde a técnica e a política se compõem, e a gente vai ter que amadurecer isso, e é só dialogando e tendo paciência, compreensão e mediação que vai se chegar a um ponto de estabelecimento. Muito obrigado. Encerramos, então, a primeira edição dessa rodada de encontros. Obrigada, gente. Até a próxima.